Olá, pessoal. Hoje, então, são 2 de fevereiro, aula da 4B de Sistemas Digitais. E na última aula eu deixei um material para vocês olharem sobre os programas para PIC que fazem conversão analógico-digital. Eu vou mostrar esses programas agora com a simulação via Proteus. Eu não sei se vocês conseguiram rodar ou conseguiram olhar, mas a gente vai ver esses programas agora. Então, o material era isso aqui, eram 3 diretórios, cada um tem um programa em C, que você pode até recompilar, mas não precisa, porque ele tem o X dentro, e tem um projeto para Proteus. Cada um deles tem isso dentro. A exceção desse aqui, esse aqui vai ter 2 Cs, 2 X e um projeto, porque o aproximação sucessivas e o rampa, eles são o mesmo conversor, né? O mesmo circuito. Então, por isso, tem 2 programas. Vamos começar pelo Flash. Então, o Flash é esse circuito aqui. Essa aqui é a tensão que eu quero ler no PIC, né? Isso aqui não faz parte do circuito real. Ele está aqui só para facilitar a simulação, né? Ele é um gerador analógico, né, digamos assim, de tensão. Então, ele tem uma tensão 4 volts em cima, massa embaixo e um potenciômetro. Ou seja, de acordo com a posição desse potenciômetro aqui, você tem um diferente nível de tensão. Isso aqui não era para estar aqui. Isso aqui não tem sentido. Bom, até tem, se você quisesse ler o potenciômetro, né? Se você quisesse ler o potenciômetro, poderia fazer isso. Isso daqui não é muito diferente dos circuitos que leem potenciômetro de joystick de videogame, por exemplo, né? Joystick de videogame nada mais é que um potenciômetro. Tem, aliás, 2, né? Tem um X e um embaixo Y, né? Então ele faz esses movimentos assim, né? Então normalmente são 2 potenciômetros. Um é X, um faz isso, aliás, desculpa, X isso, e tem um outro embaixo que vai fazer o movimento oposto, né? Então, ele faz todos os movimentos. São 2 potenciômetros para cada analógico de joystick. Então, isso aqui é o gerador analógico. Se você ligar o circuito assim como está, ele não funciona. Lá não vai funcionar, não vai aparecer nada no display, mas de qualquer forma isso aqui funciona. Então, mexendo nesse potenciômetro, você tem um diferente valor analógico. O que o PIC está fazendo aqui é pegando esse valor analógico, convertendo para digital e enviando para o display. Então, nada mais é do que um voltímetro simplificado, né? E aqui você tem um circuito do conversor flash. Então, o circuito conversor flash, ele é o seguinte, ele pega a tensão que você quer converter, que está aqui, e ele compara, ao mesmo tempo, com vários níveis de tensão diferentes. Ele compara com todos os níveis de tensão ao mesmo tempo. Então, ele vai comparar, por exemplo, com 1/4 de VCC, 2/4 de VCC, 3/4 de VCC. Então, ele compara ao mesmo tempo com todos os níveis de tensão possíveis, né? Então, é assim que funciona o conversor flash. Conversor flash, você tem N operacionais, né? E você entra com a tensão que você quer converter, vem em todos os operacionais ao mesmo tempo. E aí você tem uma rede aqui resistiva. Você tem aqui uma rede resistiva que vai gerar vários níveis de tensão possíveis. Aliás, todos os níveis de tensão possíveis. E vai comparar com todos esses níveis de tensão. Então, essa aqui é o VIN. VIN entra no menos,
e os níveis de tensão entram no mais. Como essa tensão aqui é VRF, é a tensão de referência, a tensão, e todos os resistores são iguais, né? Todos são R, você vai ter aqui nesse ponto 3/4 de VRF, aqui nesse ponto um meio de VRF ou 2/4 de VRF, né? E aqui nesse ponto 1/4 de VRF. Então, na verdade, esses valores não são chutados, né? Eles são os valores de todos os valores binários possíveis, de 2 elevado a n, onde n é o número de bits. Nesse caso, o n aqui, o n é 4. Aliás, desculpa, o n é 2. São 2 bits. Então, você tem 4 possibilidades de tensão, né? E as 4 possibilidades de tensão são VRF, a máxima, 3/4 de VRF, 2/4 de VRF e 1/4 de VRF. Então, na verdade, você só tem algumas possibilidades de tensão. Só tem 4 possibilidades de tensão nesse circuito, né? Apesar de termos 4 possibilidades de tensão, existem 3 saídas. Você só compara esse e esse. Você não precisa comparar esse aqui também. Por quê? Porque como só são 4, se você compara 3, se não for nenhum dos 3, é o que sobrou. Então, você não precisa comparar os 4. Não precisaria comparar também com o VRF. E aqui a comparação vai ser assim, né? Essa comparação vai ser assim. Se esse cara aqui for 1, significa que a tensão de entrada é menor que 3/4 de VRF. Né? Se esse cara aqui for 1, significa que a tensão de entrada é maior que meio VRF. Se esse cara aqui for 1, significa que a tensão de entrada é menor que 1/4 de VRF. Se todos forem 0, significa que a tensão é menor que 1/4 de VRF. Né? Então, você só tem 4 possíveis níveis de tensão. Né? 3/4, 2/4, 1/4 e 0/4 de VRF. Então, na verdade, são 4 níveis possíveis de tensão, mas são 5 faixas. Né? Aliás, desculpa, são 4 faixas. 1, 2, 3, 4 faixas. Então, a tensão pode estar entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e VRF. Né? Entre 0 e 1/4, entre 1/4 e 2/4, entre 2/4 e 3 VRF. E VRF. Então, esses caras aqui, eles vão ser convertidos. O PIC vai pegar esses níveis de tensão aqui e vai converter para flame. Então, ele vai fazer o seguinte. Se você tiver 0, 0, 0, significa que ele está aqui. Se você tiver 1, 0, 0, ou melhor, 0, 0, 1, significa que ele está aqui. Se você tiver 0, 1, 1, ele está aqui. E se você tiver 1, 1, 1, ele está aqui. São as únicas 4 possibilidades. Né? Você não poderia, por exemplo, ter essa possibilidade. Né? É impossível. Por que é impossível? Porque se o VIN é maior que o meio VRF, ele também teria que ser maior que 1/4. Então, essa possibilidade não existe. Se esse cara aqui é 1, então esse aqui também é 1. Né? Então, possibilidades que existem. 0, 0, 0 significa que o VIN é menor que 1/4 de VRF. Outra possibilidade
100, significa que ele é maior que 1/4, mas menor que meio. 1 maior que 1/4, maior que meio, mas menor que 3/4. 1 significa que ele é maior que 3/4, ou seja, ele também é maior que meio e também é maior que 1/4. Então, esse conversor se chama conversor flash. A grande vantagem dele é que ele é super rápido, porque como ele compara todo mundo de uma vez, eu já tinha dado essa aula, né? Como ele compara todo mundo de uma vez, todos os níveis de tensão de uma vez, ele é super, super rápido. Mas ele precisa de muitos conversores. Ele precisa de 2 elevado a n menos 1 conversores. Então, você precisa de operacionais, né? O número de operacionais nesse conversor, ele é 2 elevado a n menos 1. Ou seja, com 4 níveis, ou seja, 2 bits, 2 elevado a 2 dá 4 menos 1, 3. Você tem 3 conversores. Mas se você tivesse n igual a 16, por exemplo, que é típico de multímetro, você teria 2 elevado a 16. Quem faz ideia quanto é que dá 2 elevado a 16? Um valor alto pra cacete. Não tão alto, 65.536. Então, 65.536 menos 1 dá 65.535. Então, é um valor, um número de conversores extremamente alto. Então, é 2 elevado a 16, 65.536, menos 1, 65.535. Ou seja, se você fizesse um conversor de 16 bits, você teria que ter 65.535 conversores. Já foi feito isso, né? Já foi feito isso para conversão de sinais muito rápido. Isso é uma placa gigante, cheia de conversores. Hoje não é mais tanto, né? Hoje você tem microprocessadores capazes de fazer isso. Mas você tem um valor assim absurdamente alto de número de operacionais, o que faz com que o conversor fique caro, né? Mas para um número de bits pequeno, ele não é um conversor caro. E é isso que está aqui, ó. O VIN entra aqui, né? Ó, entra em todos eles e aqui, inclusive, está diferente do que eu desenhei, né? Eu desenhei o menos na entrada e o mais, mas também pode ser, né? Dá na mesma. E para a gente poder ver isso aqui funcionar, se eu ligar isso aqui, não está funcionando, não vai funcionar nada. Por que não vai funcionar? Porque eu não botei o programa no PIC. Então, eu vou botar o programa no PIC. Para botar o programa no PIC, eu vou abrir aqui o material, eu vou pegar esse diretório, ele vai me pedir um diretório, e vou pegar o X. O X é o programa já compilado, já pronto para rodar, né? É o que você vai enviar para o PIC. Eu não sei porque que ele está baixando. Isso é um mau sinal. Ok, funcionou. Então, vou aqui mandar, aí ele está rodando, olha lá. Mas aí é que tá. Tá vendo que eu estou entrando com... Estou entrando com... Peraí. Ia mover aqui. Eu estou entrando com 1.15 volts, 1.1599 volts, mas ele está escrevendo 1. E por que ele está escrevendo 1? Porque ele só consegue medir valores dentro dessa faixa aqui, ó, 3/4 de VRF, 2/4 de VRF, 1/4 de VRF e 0/4 de VRF. O VRF que eu usei nesse caso, eu usei 4 volts. Está aqui, ó, 4 volts. Ou seja, ele só consegue medir 3, 2, 1 e 0. São os únicos valores que ele consegue medir. Então, ele não sabe qual é vírgula tanto. Esse conversor, então, só tem 2 bits. Com 2 bits, lógico, você não vai conseguir fazer uma conversão precisa, né? Mas olha só, se eu subir aqui um pouco mais, continua dando 1. Mas se eu passo de 2, ele vai perceber. Ó, vou passar de 2, percebeu. Por que ele não... o que eu posso fazer, então, com esse conversor? Eu posso fazer um medidor de nível
que não precisa ser preciso. Se eu medir de 0 a 4 volts, por exemplo, eu tenho uma boa noção se uma bateria está carregada ou descarregada, mas eu só vou ter essa noção em 4 pedaços, né? A bateria vai estar 1/4, 2/4, 3/4 e 100%. Então, eu não consigo ter uma noção de precisão aqui. Então, duas coisas que eu posso fazer: eu posso usar o circuito assim mesmo, e eu não quero noção de precisão, por algum motivo. Eu só quero ter uma medição rápida, né? Ou eu posso fazer com mais operacionais. Se eu colocasse mais operacionais aqui, eu poderia ter, por exemplo, 16 operacionais, 15 operacionais, eu poderia ter 4 bits. Eu ia ter uma precisão maior, né? Mas não é por isso que a gente está aqui. O circuito eu já tinha mostrado, já tinha explicado. Na verdade, o meu objetivo aqui era mostrar o programa. E eu não vou mostrar o programa em Hexa, porque ninguém vai entender nada, né? Olha só que maneiro. Não dá para entender nada no programa em Hexa. Se alguém disser que está entendendo, tá de sacanagem. Não dá para entender o programa em Hexa, mas esse aqui é o programa que você envia para o PIC para ele executar, né? Para a gente poder entender o programa, eu tenho aqui um C, né? E o programa em C é um pouquinho mais fácil de entender. Esse início aqui, ó, é para a biblioteca de LCD. Então, isso aqui é padrão. Toda vez que você vai usar o LCD em C, você precisa desses carinhas aqui. Esses carinhas aqui, eles indicam qual pino está ligado cada um dos pinos do LCD. Então, se você já usou LCD antes, eles têm uma pinagem e você tem que fazer uma ligação do LCD com o PIC, né? E, entre outras coisas, você liga D4, D5, D6, D7, e você precisa basicamente copiar isso aqui e trocar se você estiver modificando a pinagem do LCD, né? Então, quem quiser olhar o site de apostilas, site de apostilas está fora. Não, estava com algum problema no meu browser. Olha só, se for no site de apostilas e pegar a prática 5, na prática 5 tem a pinagem do display. A internet está bem lenta aqui, eu não sei nem como é que eu estou conseguindo dar aula. Eu vou deixar isso aqui carregando enquanto eu continuo a aula. Bom, uma vez que você configura isso aqui, você pode usar os comandos lcd init, lcd command, que ele começa a funcionar o LCD sozinho. Você não precisa mexer com nada, né? Então, você precisa configurar isso aqui, que são a pinagem de cada pino que está indo para o LCD. Então, por exemplo, o LCD tem essa pinagem aqui, né? RS, RW, Enable, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. E você liga o RS num determinado pino do PIC, o Enable num determinado pino do PIC, o D4 num pino do PIC, e assim por diante. Ele então obriga você a usar 6 pinos. Né? O padrão é usar pelo menos 6 pinos. Se a prática tiver... tá aqui, ó. A prática está aqui. Ó, você precisa de 6 pinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinos do PIC para fazer o PIC funcionar com o LCD. Aqui tem um programa de LCD, está vendo? É sempre igual essa parte inicial, né? E voltando aqui para o programa do Flash, né? LCD init inicia o LCD. Então, o LCD pisca e vai iniciar os comandos. Clear ele apaga o LCD e cursor off ele desliga um cursor, porque o padrão do LCD tem um cursor piscando, né?
Então, você desliga esse cursor. Aqui tem a configuração TRIS, que eu não preciso repetir para vocês, é padrão, vocês já devem conhecer. Eu espero um delayzinho. E aqui tem o loop infinito, que vai ficar para sempre fazendo a leitura, né? Aí, olha só. Se você olhar aqui, pronto. Se você olhar aqui, RA0 está indo para o mais significativo. RA1 está indo para o do meio. E o RA2 para o menos significativo. Então, olha só. Se os três caras forem 1, significa que eu estou no terceiro nível. Se dois caras forem 1, eu estou no segundo nível. Se um cara for 1, eu estou no primeiro nível. Se nenhum for no 1, eu estou no nível 0. Então, a forma que eu vi aqui mais fácil de fazer essa lógica é fazer um if. Se o RA0 for 1, eu somo 1. Se o RA1 for 1, eu somo 1. E se o RA2 for 1, eu somo 1. Então, aqui eu vou ter a soma, tá vendo? 1, 2, 3. 3. 1, 2, 2. 1 e 0. Então, foi uma forma relativamente fácil de fazer o conversor flash. É só somar o número de bits e você tem o valor, né? 3 volts, 2 volts, 1 volt, 0 volts. Se eu usasse um VRF diferente, eu ia ter que mudar o software, fazer o software diferente, né? Eu também poderia fazer a soma dos bits mais 1, porque, na verdade, a tensão, que eu, se der a tensão está entre 3 e 4. E aqui entre 2 e 3. E aqui entre 1 e 2. E aqui entre 0 e 1. Como eu não tenho como saber se é 3 ou 4, eu posso escolher um dos dois e colocar na tela. Eu também poderia colocar na tela de 3 a 4, né? Fazer do jeito que eu quiser. Então, se você olhar aqui o programa, cadê o programa? Se você olhar aqui o programa, eu somo numa variável chamada valor, value, né? Eu somo mais 1, caso eles sejam 1. Ou seja, o valor agora tem o valor de tensão que eu preciso enviar para o display. Essa função aqui converte o valor inteiro em string, né, em texto. E esses comandos aqui, eles enviam para a tela do LCD, eles enviam o que você pediu, né? Então, eles enviam, apaga a tela e escreve VAD igual a VAD, ou seja, conversor AD, analógico digital, e ele escreve o valor em string, ou seja, o valor em texto, né? Então, se ele calcular 2, ele converte 2 para texto. Ele precisa converter para texto, porque o LCD só aparece texto, né? E aparece na tela o que está acontecendo aqui, ó. Queria que eu conseguisse aqui. 2 volts. VAD igual a 2 volts. Se você mexer aqui, ele vai continuar funcionando. Esse conversor é o mais fácil de entender, é o que tem o programa mais rápido, mais simples, e ele é simples porque ele faz a conversão do lado de fora do PIC, basicamente, né? Então, o PIC ele não faz muita coisa aqui, a não ser acionar o LCD. Ele é bastante simples. Vamos, então, para o próximo conversor. Vamos para o rampa. O rampa é fácil de entender também. Então, vou abrir aqui o rampa.
isso aqui me dá um maior medo. Eu estou usando o OneDrive. Então, às vezes, ele deleta uns arquivos e deixa na nuvem. É o que está acontecendo aqui. Se eu não clicar no arquivo, ele não salva, ele não abre, ele não faz download. Ele deixa na nuvem, né? Dá um maior medo porque os arquivos estão lá na, sei lá onde. Mas, ok, está aqui. Então, esse aqui é o circuito do rampa simples ou aproximação sucessiva, é o mesmo circuito. Aqui eu tenho mais uma vez o mesmo potenciômetro que está servindo aqui como gerador de valor analógico. Então, se eu mandar rodar aqui, mais uma vez, não vai rodar, porque eu ainda não botei o programa. Ó, não vai rodar nada. Né? Tá... Olha lá, não aparece nada na tela. Mas você pode mexer aqui no potenciômetro e você tem um valor de tensão diferente. Né? A ideia é que depois que o programa estiver pronto, esse valor aqui apareça na tela. Ou seja, você está convertendo analógico para digital e enviando para o display. Tá? Olha lá, não vai aparecer nada na tela. Por que não aparece nada na tela? Não aparece nada na tela porque eu preciso carregar o programa. Eu vou carregar um dos dois X. Tem um X que é rampa e o outro X que é aproximação sucessiva. São dois conversores diferentes. Quem quiser depois olhar as aulas gravadas sobre esses conversores. Então, eu vou pegar o rampa. O que o rampa faz? O rampa ele vai subindo uma rampa devagarzinho até chegar no valor do que você quer converter. Né? Então, o rampa ele é um conversor bem lento. O que ele faz é pegar uma rampa e ele vai subindo a rampa até chegar no valor que você quer converter. Então, digamos que você entra com 2,2. Então, ele vai subindo a rampa e comparando. Quando a rampa chegar em 2,2 volts ou passar um pouquinho, a comparação vai perceber que passou do limite. Né? Como é que ele gera uma rampa? Ele gera uma rampa ligando um contador simples de N bits, contador síncrono, por exemplo, a um conversor DA. É assim que ele gera a rampa. E o contador, ele conta, digamos, 000, 001, 010, 011, 100 e assim por diante. Ele conta. Se você botar um contador ligado a um conversor DA, aqui você vai ter uma tensão de 0 volts, mas aqui você vai ter uma tensão um pouquinho maior. Digamos, 0,1. Digamos, 0,2. Digamos, 0,3. E aqui 0,4. Digamos, tá? Não necessariamente é esse valor. Então, se você pegar um computador e ligar um conversor DA, ele vai converter de digital para analógico. Então, ele vai converter de digital para um valor analógico que é proporcional ao valor BCD que você tem aqui. Então, o valor BCD que você tem aqui é 0, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai converter para um valor que é proporcional ao valor BCD dos bits que você colocou. Nesse caso aqui, nesse caso que eu chutei, você está pegando o valor BCD e dividindo por 10. Né? 1 dividido por 10 dá 0,1. Mas pode ser o valor BCD dividido por K. Qualquer K. Né? Qualquer valor aqui que você quiser. No nosso caso, o K é esse valor aqui, ó, 10 volts.
E por que é esse valor 10 volts? Porque eu estou usando um conversor externo. Então, eu falei que eu tinha que usar um conversor DA. Eu estou usando um conversor DA que é o DAC0808, é um conversor famoso, é um chip externo, mas você poderia usar uma rede R2R, se você quisesse. Se você quisesse usar qualquer outra coisa, você poderia usar uma rede R2R. Então, quem quiser pode olhar as aulas de R2R. Nas aulas de R2R tem lá explicando conversor feito só com resistor, sem precisar de chip. Mas eu achei mais prático usar um chip, porque no Proteus o chip é o mesmo preço que um resistor, ou seja, não tem preço nenhum, né? Você pode usar como você quiser. Então, eu usei um DA. O DA te obriga a colocar uma operação na saída. Então, aqui eu tenho a rampa. Nesse osciloscópio, eu vou ter a rampa. Então, se eu ligar agora já com o circuito, por que antes eu não tinha nada? Porque antes eu não tinha programa. Se eu não tenho programa, o PIC não vai fazer a contagem. Quem faz a contagem é o PIC. Então, aqui o contador é o PIC. O PIC também aciona o LCD. Então, eu ia precisar de 2 chips se eu não tivesse usando o microprocessador. O microprocessador tem essa enorme, grande vantagem. Ele é versátil, você pode usar ele para várias coisas ao mesmo tempo. E, nesse caso, se você olhar aqui, o RB0 está indo no A8, RB1 no A7. Então, eu estou usando esse chip aqui como um conversor. Quem vai fazer a contagem vai ser porte B. RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6, RB7. Então, se eu ligar esse circuito aqui, ele deve funcionar. Olha, ela está funcionando. Eu estou entrando com 3,04, ele está me dando 3,07. Tem uma imprecisãozinha, mas não é um problema sério. Se você, então, vier aqui em digital osciloscópio, você vai ver a rampa. Olha a rampa. Essa é a rampa que está subindo. Está andando por causa do trigger. E se eu tivesse num osciloscópio de verdade, eu acho que eu conseguiria parar isso aqui de andar. Mas num osciloscópio de mentira, fica difícil descobrir aonde eu posso parar a simulação. Por quê? Parei a simulação. Então, essa aqui é a rampa. Ó. A rampa vai subir até o valor de tensão que você botou. Então, esse é o macete, esse é o esquema do conversor. Né? Esse é o esquema do conversor. Ele vai subindo a rampa. Ele vai subindo a rampa. Cada vez que ele sobe um pouquinho a rampa, ele compara a tensão da rampa com a tensão de entrada. Então, vamos imaginar que eu coloque aqui 0,25. 0,25. Então, ele compara 0 com 0,25. Se a rampa for menor, ele continua subindo. Então, ele compara 0,1 com 0,25. Ainda é menor, então ele continua subindo. Aí ele compara 0,2 com 0,25. Ainda é menor, sobe. Aí ele compara 0,3 com 0,25. Agora a rampa é maior. O que ele faz? Parou. Não precisa mais subir. E aí esse seu 0,25 aqui, ele virou digital. Por quê? Porque o computador é digital. 0,25 virou 0,11 digital. Pô, mas não era... Esse 0,25, na verdade, é 0,3. É normal. Todo conversor na loja digital tem uma imprecisão. Chama quantização ou erro de quantização, né? Quando você tem uma imprecisão na leitura de um conversor. Eu estou falando com vocês agora e eu tenho um fone Bluetooth. O fone Bluetooth, então, converte a minha voz para digital. Nisso que ele converte a minha voz para digital,
valores analógicos da minha voz, que pode ter qualquer valor de tensão, né, no microfone, ele é convertido para um valor finito de tensão, ou seja, digital, um número finito de valores possíveis de tensão. Normalmente isso é convertido com 16 bits. Com 16 bits, você tem 65.536 valores possíveis, mas tem um erro de precisão, porque na vida real, os valores de tensão são infinitos. E no fone Bluetooth, você tem 65.536 diferentes valores apenas. Eu sei que é 16 bits, porque todo mundo usa 16 bits. Bom, mas não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para ver o programa. Como é que esse programa funciona? A comparação de tensão, ela é feita aqui, ó. Essa é a tensão de entrada e a rampa está aqui, ó. RA0 e RA3. E no pique, entre RA0 e RA3, dentro do pique, entre RA0 e RA3, você tem um comparador de tensão interno no pique. Dentro do pique, você tem um comparador de tensão. Ou seja, lá dentro, abrindo lá o pique, você tem aqui um comparador de tensão interno que compara a tensão de RA3 com RA0. São os comparadores analógicos do pique. Todo pique tem comparador analógico. Ou seja, embora o pique não tenha entrada analógica, ele tem comparadores analógicos. E esse comparador analógico a gente vai usar para fazer a conversão. Você também poderia botar um conversor analógico do lado de fora, um comparador do lado de fora. Então, você poderia pegar isso aqui, colocar do lado de fora e enviar em digital para o cara, né? Para o RA0, por exemplo. E aí você teria que configurar o RA0 para input digital. Nesse caso, eu configurei para input analógico, de comparação. Né? Então, você pode fazer isso. Eu achei mais prático usar o comparador do próprio PIC. Né? Então, o PIC 16F628A ele tem comparadores. Ele tem 4 comparadores, na verdade. Não, ele tem 2 comparadores. E você pode selecionar de várias formas a comparação. Né? Então, é assim que está sendo feita a comparação. Vamos ver o programa em C. Então, o programa em C está aqui, inicia com aquela mesma babaquice da configuração LCD, mesma coisa, a mesma coisa aqui, inicia, limpa o display, desliga o cursor, começou o programa. Né? Então, ele começou o programa, ele faz o seguinte, ele configura os tris. Então, a essa altura do campeonato, eu não preciso explicar por que ele configura o tris. Isso aqui é a configuração de entrada analógica do PIC. Então, quem quiser olhar isso aqui, pode olhar o manual. No manual vem explicando como é que configura isso aqui para que você faça a entrada analógica, né, do PIC. Isso não importa para a gente agora. Mas dentro do loop infinito é o que tem o nosso programa. Está vendo aqui que eu escrevo port B igual a 0? Então, port B igual a 0 faz o seguinte, faz a rampa descer. A rampa desce. E aqui eu tenho um outro while. Enquanto o comparador for 0, né, esse note aqui significa 0. Então, enquanto o comparador for 0, eu vou subir a rampa, ou seja, eu vou somar mais 1 na rampa. O port B é a rampa, né? Então, eu vou ficar aqui dentro. 1, 2, 3. Esse aqui, mais é um computador, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Eu também botei aqui end se o port B chegar em 255. Se o port B chegar em 255, eu cheguei no fim da rampa. Se eu cheguei no fim da rampa,
acabou, eu não preciso continuar, porque não vai funcionar, né? Eu preciso chegar ao nível de tensão na entrada durante a expulsão da rampa. A rampa vai de 0 a 255. Esse delay aqui está aqui pelo seguinte. Se o pique fizer a rampa rápido demais, pode não dar tempo do conversor perceber que passou do nível. Ele precisa a rampa precisa subir e precisa passar do nível de tensão do VIN. Então a rampa está subindo. Passou do nível de tensão é porque acabou a conversão. Mas se eu não botar esse delay, a rampa passa rápido demais. O pique é muito mais rápido que todos os outros circuitos, né? Se eu sair daqui, desse while, o porte B tem a conversão. Foi exatamente o que aconteceu aqui no meu desenho que eu apaguei. No desenho que eu apaguei. Toda a teoria que eu estou explicando tem no gravado, tem um PowerPoint falando sobre isso. Só não tem o programa, que é o que eu estou explicando agora. Então, a gente tinha pensado aqui no VIN ser, digamos, 0,25. Lembra disso? 0,25. E aí a rampa está subindo, né? A rampa está subindo. Na verdade, ele não é exatamente uma rampa. Ele é um conjunto de stepzinhos, né? Que é tão pequenininho que você não vê que é uma rampa. Então ele vai tentar 000, 001, 010, 011. Digamos que 000 seja 0 volts, esse cara aqui seja 0,1, esse cara aqui seja 0,2 e esse cara aqui seja 0,3. Esse cara aqui é o porte B. Então ele vai comparar 0 com 0,25, não é, continua a rampa. Então sobe a rampa. 0,1 é menor que 0,25, não é, quer dizer, é menor que 0,25, então sobe a rampa. 0,10 é menor que 0,25, então sobe a rampa. Quando ele chegar nesse cara aqui, nessa subida aqui, ele vai perceber que 0,3 é maior que 0,25, vai parar a conversão. Esse valor aqui, o valor que está dentro do porte B, é o valor em digital que corresponde ao seu VIN. É a conversão digital. O que eu faço, então? Eu pego o porte B, que tem a conversão, mexo nele e jogo para o display. Por que eu não posso jogar direto no display? Porque, primeiro, o porte B é um integer, né? É inteiro. E no display, eu preciso receber texto. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é converter inteiro para texto. Mas não só isso, tem mais uma outra coisa que eu preciso converter. Esse valor aqui é 3. Eu não vou escrever 3 no display. Eu vou escrever 0,3. Então, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso pegar o porte B e dividir pelo K do meu conversor. Então, eu preciso pegar o porte B, dividir pelo K do conversor, converter para texto e enviar para o display. É o que vai ser feito aqui, ó. Mas qual é o K do conversor? Boa pergunta. O K do conversor, ele é o valor de tensão do VRF, ele é VRF, o valor de tensão do VRF, dividido pelo número de steps. Esse é o K do conversor. VRF dividido pelo número de steps. Ou seja, na prática, ele é o seguinte: se você tem valor de tensão de 0 a VRF, e você tem 2 elevado a n steps, então se você pegar a VRF e dividir por 2 elevado a n, você tem o tamanho do step. O tamanho do step é o K. Nesse nosso conversor aqui, o K é 5 volts, porque o conversor está limitado em 5 volts, e o tamanho do step é 255. Quer dizer, o número de steps é 255. Na verdade, ele não é 255, ele é 256. Mas aí que está
existe uma imprecisão. E aqui no valor de K, você pode ajustar essa imprecisão. Então, todo multímetro digital, na hora que o cara faz o programa, ele dá uma mexidinha no K para poder fazer uma calibração. Foi o que eu fiz aqui. Se você colocar 256 aqui, que é o certo, fica um pouquinho diferente. 255 fica mais próximo, né? Uma vez, então, dividido pelo K, ou multiplicado pelo K, né, dá na mesma, você converte para string e envia para o display. Então, foi o que foi feito aqui. Sobe a rampa e envia para o display. Então, se eu mexer aqui nesse valor de tensão, ele vai alterar lá. Ó. Mas ele demora um tempão para alterar. Olha só, estou mexendo aqui, ó, vai alterar. Tá vendo que demora? Demora um tempão. Por que ele demora um tempão? Porque ele precisa subir a rampa e fazer a comparação. Ele precisa subir a rampa de 0 até o valor. Né? Inclusive, se você botar um valor mais baixo, ele vai ficar mais rápido. Quer ver? Vou botar aqui um valor mais baixo. Isso aqui é porque a conversão está sendo feita em notação científica, né? Então, isso aqui é 5 vezes 10 a menos 1. Mas olha só como ele está mais rápido, com o valor de tensão mais baixo. Ó. Na hora ele muda, porque a rampa sobe rápido, né? Mas se o valor de tensão for alto, ele demora mais tempo para subir. É um defeito desse conversor. Olha lá, o tempão que ele demora. Troquei, demora um tempão. Então, outra coisa muito interessante aqui disso aqui é o seguinte. Aqui está a rampa, tá vendo? Aqui está a rampa subindo. Ó. Sobe até o valor de tensão correto. Tá vendo esse lixozinho que tem aqui? Eu vou tentar dar um zoom aqui. Opa. Ó. Tá vendo esse lixozinho que tem aqui, ó? Essa maluquice que tem aqui? O que é isso? Por que no final de cada rampa tem um lixinho? Olha só. Ao final de cada rampa tem um lixinho. Cadê? Ó, ao final de cada rampa tem um lixozinho. O negócio tá feio. Agora foi. Olha lá. Ao final de cada rampa tem um lixozinho. O que é esse lixozinho? É o seguinte. Eu estou usando os mesmos valores, os mesmos caras que geram a rampa, eles também geram os dados que vão para o LCD. Olha só, os dados que vão para o LCD, eles estão no mesmo local que o conversor da rampa. Em um dado momento, eu ligo o display e envio dados para o display. E aí a rampa fica maluca. O valor da rampa fica maluco. Mas não tem problema, porque nesse momento eu já não estou mais me importando com a rampa. Né? Então, essa maluquice que você viu na rampa são os valores em digital que eu estou enviando para o display acender o valor de tensão, escrever o valor de tensão que você quer. Né? Olha lá. Dá para notar que esse conversor é uma droga, né? Porque ele é super lento. Existe uma forma de pegar esse mesmo conversor exatamente como está, modificar só o programa e deixar ele super rápido. E essa forma se chama aproximações sucessivas. Aproximações sucessivas, você ao invés de ir subindo a rampa, você testa bit a bit. Então você testa todos os bits, um por um, para saber se eles podem ser, se eles têm que ser 0 ou se eles têm que ser 1. Se eles vão ter que ser 1. Então ele vai testar bit a bit. Então ele não vai mais subir rampa. Subir rampa era uma coisa lenta, né? Como é que ele vai descobrir, então? Como é que ele vai fazer, então, a conversão bit a bit? Né? Ele vai fazer da mesma forma que a gente converte, o humano converte, de digital para binário. Então, imagina que você tem um número em digital, 27.
Não, desculpa. Um número integer, um número decimal, 27. Imagine que você quer converter ele para binário. Então, você tem o bit menos significativo, que vale 1, você tem o bit que vale 2, o bit que vale 4, o bit que vale 8, o bit que vale 16, o bit que vale 32, e assim por diante. Né? E aí, o que você faz? Se você começar pelo bit mais significativo, você já sabe, vou separar aqui, você já sabe que esse bit aqui não pode ser 1. Porque se esse bit for 1, o valor começa de 32, seu valor é 27. Então, esse cara precisa ser 0. Esse cara aqui precisa ser 1. Porque se esse cara não for 1, nunca vai chegar a 27. Porque a soma dos outros caras aqui dá metade. Né? Da metade menos 1, dá 15. Então, esse cara aqui precisa ser 1. Beleza. E esse cara aqui? Bom, se esse cara aqui for 0, eu só cheguei até 16. Esse cara também precisa ser 1 para eu poder chegar a 16 mais 8, 24. Esse cara aqui não pode ser 1. Porque se ele for 1, 16 mais 8, 24 mais 4, 16 mais 8, 24 mais 4, 28. Passou de 27. Então esse cara precisa ser 0. Esse também não pode ser 1. Porque senão 16 mais... Aliás, desculpa, esse tem que ser 1. Porque 16 mais 8, 24 mais 2, 26. E esse também precisa ser 1 para dar 27. Ou seja, é possível converter de decimal, analógico, para digital, binário, olhando bit a bit. Você pode fazer isso com qualquer outro valor, digamos, 37. 37. 37. Bom, 37, esse cara precisa ser 1, senão não chega em 37. Esse precisa ser 0, senão passa. Esse precisa ser 0, senão passa. 40, né? Esse precisa ser 1, 36. 32 mais 4, 36. Esse precisa ser 0, esse precisa ser 1, 37. Então é fácil converter de digital, de binário, desculpa, de decimal analógico para binário digital, se você for bit a bit. E é isso que esse conversor vai fazer. Ao invés dele ir subindo a rampa, ele vai direto no mais significativo e testa. Passou do limite, joga para 0. Vai nesse cara aqui. Passou do limite? Não. Então joga para 1. Então ele vai bit a bit, fazendo a conversão. Né? Então, se eu trocar aqui o nosso programa para o aproximações sucessivas, vocês vão ver que o conversor vai ficar super rápido. Olha só. Na hora que eu mexo aqui, ele troca. Olha lá. Mexi, troquei. Mexi, troquei. E a rampa fica doidona. Quer dizer, na verdade, a rampa não, né? A conversão fica difícil de entender, olha só. Isso aqui seria os valores, né? Esse pico aqui, ó. Esse pico aqui é ele testando o mais significativo. Ele testa o mais significativo, depois ele testa o próximo, até chegar no valor certo. Né? Ele é, então, assim, muito, 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 muito mais rápido. Vamos ver o ser dele, né? O programa, né? Aliás, não, acho melhor não. Acho que a gente acaba por aqui. E na próxima aula eu mostro o C dele. O C dele é muito parecido com o primeiro. Né? A diferença é que ele faz um for em que ele vai do bit mais significativo, o bit 7, até o menos significativo, o bit 0, e ele vai testando um por um. Mas aqui o código é um pouquinho mais complexo, e eu vou mostrar isso na próxima aula, mas ele vai testando um por um. Eu acho melhor mostrar na próxima aula.
senão fica uma aula muito grande, muito pesada. Mas, de qualquer forma, você vê que interessante, porque você pode trocar o conversor de aproximações excessivas para rampa só trocando o programa, né? O programa é a única coisa diferente, a lógica do programa é a única coisa diferente entre esses dois conversores. Bom, pessoal, então é isso. Estava sem aula presencial já há algum tempo, então foi bom que a gente teve uma aula presencial. Alguma dúvida? Lauro, só sobrou você na aula. Oi, professor. Sobrou eu. Ficou com alguma dúvida? Qualquer coisa eu explico novamente na próxima aula. Na verdade, eu não fiquei, não, professor. Eu achei a aula bem tranquilo. Beleza, então. Você foi um dos alunos, você e o outro aluno que estava, eu não me lembro o nome, na aula, você pediu como é que é o nome? A formatura antecipada ou não? Não, não pedi. Não pedi. Tá. E ele também não. Ele também não. Era o Ele também dele. não. Tá. A gente continua com as aulas aí e eu acho que eu vou botar um trabalho ao invés de uma P3, porque são poucos alunos, só para alguma coisa para montar no Proteus, uma coisa mais simples. Mas isso aí vai ser dentro em breve. Eu tenho que olhar o Professor, calendário direitinho. Oi. a questão de montar com o Proteus, agora tá mais difícil ainda, porque tem menos alunos, né? E aí a gente fica mais difícil pedir ajuda. A gente não... por exemplo, não tenho acesso a um PC. Eu só tô com celular. Hum, Aí então, eu não sei talvez se pode fosse ser melhor fazer uma prova alternativo. simplesinha, bem simplesinha, então, pensando bem. Tipo, uma parada mais alternativa, sabe? Tá. Eu vou pensar, então, em fazer uma prova mais simples, teórica, de repente, com algumas perguntas teóricas. Sim, sim. Você já fez muitas provas P3? Não, só vou fazer a primeira agora. Tipo, agora não. Tá, Tem uma para fazer. tá. Só queria saber se os professores estão acelerando ou não. Bom que eu estou dentro do prazo. Mas você sabe quantos alunos não pediram? Acho que uns 3 ou 4 só, né? Não, somos 10. Somos 10. 10, tá. Somos 10. Bom, então eu vou parar por aqui a gravação.